Vamos iniciar a apresentação do trabalho Guinada Protofascista e Racismo Religioso no Brasil, os casos contra os praticantes de religiões de matriz africana no Rio de Janeiro, conforme a mídia oficial, submetido ao 11º COPENE, integrante do simpósio temático Intolerância Religiosa e Racismo Religioso no Brasil Contemporâneo. Os autores deste trabalho são Geisiane Angélica de Souza Costa, Leonardo Patrício de Barros e Lúcia Maria da Silva Soares. O trabalho analisa a ocorrência de casos de racismo religioso contra praticantes de religiões de matriz africana, especialmente candomblé e umbanda, entre os anos de 2014 e 2020 no Rio de Janeiro, na transição entre os governos de Rousseff, Temer e Bolsonaro. Se nos dois primeiros governos o discurso religioso não aparecia na propaganda oficial, o atual governo, já na campanha eleitoral em 2018, utilizava o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, numa exaltação do monoteísmo judaico-cristão que rompe com a laicidade do Estado. A eleição do candidato demonstra que o discurso antidemocrático possui ecos na sociedade, como se constata nos ataques às casas de umbanda e candomblé no Brasil por meio de invasões, agressões, roubos e depredações. O presente trabalho reflete os principais aspectos que relacionam o cenário político brasileiro ao agravamento da violência contra os praticantes das religiões, de matriz africana. O governo Bolsonaro tem se caracterizado por uma condução conservadora e reacionária do Brasil, com tons populistas de extrema-direita. E neste cenário regressivo, interessa-nos particularmente a severidade das violações de direito à liberdade religiosa sofridas pelos praticantes das religiões de matriz africana. Em relação ao referencial teórico para a interpretação da atual conjuntura política brasileira, marcada pelo bolsonarismo, partimos dos raciocínios de Fontes e Aze. E quanto ao agravamento das violações de direito à liberdade religiosa sofridas pelos praticantes das religiões de matriz africana, nos debruçamos sobre os dados da DESCA Brasil, gênero e número das contribuições de Dias. Para fundamentar nossa discussão sobre o racismo estrutural, nos inspiramos nas abordagens de Almeida e Nascimento e para melhor delimitar os principais pilares do racismo na sociedade brasileira, utilizamos Moura e Góes. Na reflexão sobre racismo religioso estão as contribuições de Mota, Nascimento e Rufino e Miranda. Em relação à metodologia, nossa pesquisa ela foi qualitativa, de delineamento bibliográfico e documental, a partir da análise de reportagens sobre o racismo religioso no estado do Rio de Janeiro, noticiadas em páginas eletrônicas da mídia oficial, a saber, jornais Extra Digital, O Dia, O Globo e a Folha de São Paulo. Os dados foram coletados nessas fontes secundárias a partir das seguintes variáveis: jornal da reportagem, parte do jornal onde a reportagem foi vinculada, data da reportagem, número de casos contidos na reportagem, locais das violências, sujeitos e instituições envolvidas nos casos, tipos de violência e encaminhamentos. No que tange os resultados e análise do trabalho, precisamos pontuar que o Rio de Janeiro, ele apareceu como localidade, em primeira localidade dos casos de racismo religioso, com 8 casos. O maior número de crimes aparece nos anos de 2017 e 2019, com 11 casos cada um, concentrando no município de Nova Iguaçu a maior parte das ocorrências, 16 no total. Dentre as violências observadas, a mais frequente foi a depredação dos espaços religiosos. Importante ressaltar que, não raro, uma única reportagem tratava de mais de uma violência sofrida por praticantes de religiões de matriz africana. Entre os encaminhamentos realizados, majoritariamente está presente o atendimento pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância em 9 casos. Esses dados noticiados não se aproximam, contudo, dos dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através do Disque 100, uma vez que muitos não realizam a denúncia para compor as estatísticas,
principalmente naquelas que há como agente do crime o tráfico local envolvido, na qual o medo leva ao silêncio. A investigação e análise dos dados nos permitiram observar que, se no Brasil os legados culturais indígena e africano nunca deixaram de ser perseguidos, em virtude da aculturação imposta pela Igreja Católica, hoje está investida parte das igrejas neopentecostais que arregimentam seus soldados de Jesus com apelo midiático para combate ao demônio. Constatou-se uma relação entre o aumento da violência entre os praticantes de religiões de matriz africana e a conversão de traficantes de várias localidades do estado do Rio de Janeiro às denominações evangélicas. Na grossa parte dos casos, são os traficantes evangélicos os principais autores da violência, seguidos pela vizinhança das vítimas no menor segundo lugar. Chama a atenção que os órgãos de segurança pública não contam nem com estratégia, nem com estrutura para o enfrentamento da questão. Quem é assumidamente de axé sofre com a administração do governo federal. Ao contrário de uma propagada cristofobia no Brasil, a fobia de fato é contra as religiões de matriz africana, pois, de acordo com o Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre 2015 e 2017, enquanto católicos e protestantes foram vítimas de 1,8 e 3,8 das denúncias de intolerância religiosa, respectivamente, os adeptos da Umbanda e do Candomblé reuniram 25% do total. Isto porque há significativa subnotificação. Neste momento nacional, são inarredáveis a defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos, inclusa a liberdade religiosa, bem como a defesa de uma reconciliação histórica com as religiões de matriz africana, o que envolve a tensão político-jurídica estatal de monta, que não está no horizonte.